sabe o valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, você que está conosco, ligado no Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente traz informações do mercado do boi. E hoje a gente tem uma informação importante que deve estar no seu radar, principalmente por conta aí, de uma valorização que a arroba brasileira vem tendo no mercado internacional. Em função, obviamente, dessa questão cambial que a gente está vendo aí acontecer, mas também em função de uma necessidade internacional aí de alimentos. A gente vai entender isso melhor conversando com o Tiago Bernardino de Carvalho. O Tiago, pesquisador lá do CPEA, professor, está aqui com a gente para nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação do mercado internacional e se isso pode impactar na demanda internacional pela carne brasileira. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E a pergunta é essa: temos um novo recorde de preços no mercado internacional para a carne brasileira? Que preço é esse e qual o potencial disso para interromper ou pelo menos impactar aí a demanda? Seja bem-vindo. Obrigado, Alexander. Um bom dia a todos. Satisfação novamente estar junto aqui com a equipe do Notícias Agrícolas, né? Realmente é um movimento que a gente veio observando nos últimos dias, tanto pelo lado do câmbio, né? Vinha acontecendo isso, um pouco de volatilidade ou mais volatilidade ao longo da primeira quinzena de março, já passando um pouquinho abaixo dos R$ 5 o dólar, mas realmente tendo essa constância, essa consistência a partir de agora. E por outro lado também a gente vê uma valorização do boi gordo, né, em termos em dólar, e também mantendo esse patamar no mercado interno, né, na casa dos R$ 340, R$ 350, atingindo também recorde histórico. Então realmente a gente, no dia de ontem, a gente atingiu o recorde histórico da nossa série em termos de dólares por arroba. A gente fala algo em torno de $71,37 arroba brasileira, e esse cenário deve ser uma pergunta dos ouvintes, né, que vem nos acompanhando. Mas em relação aos outros países, realmente, a gente tem outros países com uma valorização tão grande do Brasil, até em patamares maiores. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala de uma arroba australiana acima dos $110 por arroba. No patamar da América do Sul, os grandes exportadores, até mesmo para a China, para a Europa, algo em torno de seus $75 por arroba. E os Estados Unidos, o grande concorrente nosso, $72, $73. Que seja, a gente fica próximo, né, dos países, a gente já vinha próximo, sim. Por quê? Porque também o mundo ele sente a necessidade do alimento. A gente vem de um período de 30 dias de guerra, onde eu tenho também um período forte de escassez de insumos. Isso faz com que valorize o alimento dado do gado, assim como traga impacto na inflação. Inflação essa também que já sobe há 2 anos por causa da pandemia. Então o cenário do mundo preciso comprar alimento, eu preciso comprar carne bovina, porque realmente eu tenho uma inflação e para mim combater a inflação, não estou pensando em fatores de produção. Eu tenho que aumentar a produtividade dos meus fatores, eu tenho que realmente ser mais eficiente, mas no primeiro momento eu preciso alimentar as pessoas. Então o mundo ele precisa da carne. Então no curto prazo, por mais que a nossa carne se eleve de preço, ou o nosso boi gordo se eleve de preço, não tem tanto espaço para realmente a gente ter uma desvalorização. Mas por outro lado, a gente tem sempre que entender, como eu venho desenhei aqui agora, eu tenho uma inflação alta, o meu câmbio real frente ao dólar, ele está desvalorizando, né? O dólar está desvalorizando, o real valorizando.
se a gente pegar agora, às 11h30 da manhã, eu estou falando de um câmbio a 4,79. Se eu manter a mesma cotação do boi gordo 345, eu já falo de um dólar a 72, acima de 72, uma arroba acima de 72 dólares. Então, a valorização, ela vem vindo de forma constante e, de certa maneira, rápida. Principalmente porque eu mantenho essas cotações altas, porque eu tenho uma demanda externa forte pela carne brasileira, eu tenho uma oferta ainda restrita, a gente vai começar a observar agora a entrada do outono, a entrada da entre-safra, a saída de mais animal de pasto, então esse também é um outro ponto interessante de análise, mas a gente realmente vê um real valorizando. É isso que o pecuarista ele precisa manter atenção, é isso que a cadeia ela precisa manter atenção. Evidentemente, vai chegar a R$4 o dólar? Não sei. Pode chegar? Não sei. É muito forte? Pode ser. Mas a gente começa a ter um cenário realmente de competitividade maior entre países. Pois é. Quando a gente analisa os números das exportações, inclusive o início de semana trouxe esses números para a gente através do relatório do SECEX, a gente percebe que elas ainda seguem firmes, né, Tiago? Agora, é importante entender o que vai ser um limitador aí de preços internacionais para a evolução dessas compras, né? Sim, sim. Você falou bem. Os números de exportação, eles continuam muito fortes. E realmente devem fechar o mês de março forte, né? Batendo recorde também, possivelmente. Então, a gente vem com um cenário que a gente vem falando sempre, mas desde janeiro, fevereiro, muito bem. Março, a probabilidade realmente de continuar nessa toada, tá? O que pode limitar? A gente está falando de um produto específico que também tem outros competidores. Quando eu falo outros competidores, eu estou falando em outros países, os outros países também, né? Mas eu estou falando de outras carnes. Então, quando eu tenho a inflação de um determinado produto, é natural que o consumidor ele vai olhar, ver se há ou não produto substituto e a que preço. Ah, Thiago, mas você está falando, aí eu já entendi. Você está falando de uma carne de frango, uma carne suína, uma carne de peixe, que seja uma proteína, peixe, né? Um pescado, uma tilápia. Sim. Ah, mas aí eu valorizo com o preço do milho a mais de R$100 a saca. Concordo com vocês, mas a gente sempre tem que lembrar que a relação preço da carne bovina com as principais carnes, frango e suíno no país, realmente ainda tenho um viés mais positivo para as carnes concorrentes, por serem mais baratas. Então, no cenário de inflação, seja ele local, seja ele mundial, é natural que a população, os países, busquem proteínas mais baratas. Então, esse pode sim ser um fator limitante, assim como o dólar, como a gente já falou. O dólar desvalorizando mais frente ao real, ele vai trazer cada vez mais uma competitividade para a carne brasileira, para o boi gordo brasileiro, somado a todo esse cenário de preços mais competitivos da carne de frango e carne suína, apesar de estarem subindo também. Então, esses são os limitantes. O importador olhar para países concorrentes que realmente têm limite de oferta, por isso que eu falo que no curto prazo isso não deve mudar muito, mas eu posso até já observar a tela da B3, os contratos futuros de ontem. O mercado ele vem precificando uma arroba para junho, né, algo em torno dos seus R$325. Nossa, Thiago, vai cair algo em torno de R$20? Você acredita nisso? É uma volatilidade grande, concordo, mas dado esse cenário de saída da safra, dado esse cenário de real valorizando cada vez mais, porque o Brasil ele fica atrativo, seja pelo alta taxa de juros, seja pelo principal país produtor de alimentos junto com os Estados Unidos, é possível sim. Então o mercado ele precifica, dado também a restrição de dinheiro da população pela alta inflação. Está tudo caro e todo mundo está sentindo isso. Agora, daí o efeito colateral disso, Thiago, o mercado internacional para e a gente já vê isso acontecendo, já tem análises mostrando que a China está tentando negociar o preço da carne brasileira para tentar diminuir aí, mas enfim, hoje é esse preço que tem sustentado esse valor da arroba aí, esse mercado internacional, melhor dizendo, que tem sustentado esse valor da arroba aí na casa dos 340, 350, como você citou.
porque Sim, não tem a demanda sim. interna acontecendo. Se tiver uma redução dessa demanda, vai impactar na formação do preço interno também, Tiago? Sim, oferta e demanda, né? Seja uma oferta maior por causa de animais da safra, que eu acredito que uma oferta maior venha mais no ano que vem, mas a gente vai começar a observar, de novo, o outono chegou, a oscilação de temperatura está grande, por mais que ainda se mantenha em patamares elevados, o dia começa a encurtar, então esse cenário vai ocorrer como ocorre todos os anos, alguns anos mais fortes do que outros, esse é o cenário. E por outro lado, a demanda. A renegociação ou a discussão de preço, isso daí é o comércio. A China ela vai tentar, porque eu tenho, além do custo do boi, Tiago, o custo do boi Brasil, ou o preço do boi Brasil em relação aos países é mais barato, tá? Mas eu tenho que entender a logística, o custo de logística. Sim. Como que é colocar esse animal, por exemplo, no porto chinês, ou a carne no porto chinês? É mais caro, é mais barato que seja. Então, todo esse cenário tem que ser colocado nessa negociação. Evidente, a China precisa da carne. Ela também não vai deixar de comprar ou ela vai reduzir drasticamente, mas ela vai olhar o que vai te trazer melhor margem. Porque senão eu tenho um problema de inflação, que eles já vêm com problema de inflação interna. Sim. A gente nem vai entrar, a temática aqui é boa, nem vou entrar na bolha imobiliária chinesa. Eles estão com um problema seríssimo de inflação, que não deve ocorrer agora essa bolha, mais para os anos seguintes, mas então eles estão buscando alternativas para reduzir esse impacto inflacionário nos alimentos. E isso, assim, carne barata, preciso de carne barata. Então, vamos tentar negociar com o Brasil, que é um grande fornecedor nosso? Sim, vamos tentar. Tem espaço? Aí é a grande questão, tá? Mas isso sim, essa renegociação, uma oferta maior, sim, podem ser drives que vão precificar o mercado do boi gordo nos próximos meses. Tá. E daí a gente pode analisar da seguinte forma, mas daí a carne brasileira cai em reais, consequentemente o preço internacional também diminui. No entanto, se o real não continuar valorizando, né? Porque hoje a gente está falando de um real de um dólar a 4,78, Tiago. A gente 4,77, se eu não me engano, já está caindo, hein? Então. Tá... Já caiu mais. Ontem a gente fechou em 4,84. Hoje caindo mais de 1% aí em relação ao fechamento de ontem. Enfim, a gente vai conversar sobre isso, sobre essa possibilidade do dólar continuar recuando ou não, o impacto da eleição. Todo mundo sabe que eleição é um momento volátil aí para o câmbio também. Mas, enfim, se continuar desvalorizando, o preço internacional continua alto, né? Não, exato. Assim, continua alto, lógico, e é evidente. Se o preço também começa a subir muito da nossa carne, a China e os outros países, eles vão olhar para outros compradores. Sim. E vai haver um equilíbrio, né? Por isso que foi a minha fala para o pecuarista. Também não tem tanta oferta de carne no mundo, mas que realmente eu coloco uma pressão em determinados períodos do mês, da semana, do ano, eu tenho uma renegociação de contrato, uma diminuição de compra, não, isso existe. Isso vai continuar sendo normal, tá? E outro ponto, a gente vem falando de uma China que está comprando, a gente tem que lembrar outros países. Como que está o apetite? Tiago, mas é bom que o Egito que compra, o Irã que compra, eles estão com o petróleo a 110, 120 dólares o barril, isso é bom, isso é legal, isso é positivo também. E os demais? E os Estados Unidos, e um Chile. Então, é uma composição de compradores, uma composição de comércio. Mas, realmente, essa preocupação ela tem que estar no radar, porque são N movimentos ao longo do ano, como você bem citou, a gente nem falou da eleição, a gente vai falar ao longo das próximas semanas, mas o câmbio, ela traz um ingrediente a mais, ele traz um ingrediente a mais importante na nossa análise e na formação de preço. Perfeito, perfeito. Agora, você trouxe um elemento novo aí para a nossa precificação, que é a oferta. Você acredita em uma oferta grande o suficiente para interferir na precificação, Tiago? Como eu disse, esse ano eu acredito que não, porque realmente o mercado está bem ajustado. O que pode acontecer também, pontualmente, eu tenho em algumas regiões uma oferta maior, porque eu tenho um custo de produção maior. O pecuarista, muitas vezes, ele vai estar com a corda no pescoço, né? Então ele pode soltar mais gado ou não,
mas não vai ser um movimento, acredito que esse ano, que vai fazer com que o mercado se altere muito. Ah, Thiago, mas R$ 20 por arroba, como você falou no mercado futuro, pode alterar muito. Realmente. Mas por isso que eu falei, eu vou ter momentos em que eu possa ter esse movimento, sim. Por isso que eu preciso ter um pecuarista planejando esse cenário. Ah, eu vou tirar meu gado em maio, junho. Maio, junho, o mercado já sinaliza que está a 324. Mas, por outro lado, sinaliza ao final do ano os seus 341, que eu acredito que fica até um superior, como já chegou a 350. Tudo vai depender dessas outras variáveis, mas a oferta ela deve momentaneamente fazer com que o mercado ele balance, oscile, sim, para cima e para baixo, mas também não vai impactar tanto. Eu acredito que isso daí é uma oferta maior mais no ano que vem. E essa oferta pontual, ela vem do descarte de fêmeas, final da estação de monta, que já começa agora a partir de abril a aparecer esses animais, com mais força, obviamente, e também da degradação de pastagem ao longo aí dos próximos meses, com o aumento do frio, enfim, com a necessidade de dar aquela esvaziada tradicional também nas pastagens. Então a gente tem pelo menos uns 60, 90 dias, quem sabe aí pela frente, de observação de oferta, certo, Thiago? Perfeito, esse é o cenário. Tenho degradação de pastagem, tenho menos chuva, o dia fica menos curto. Todo esse cenário, sim, a gente vai ter que observar e pode impactar no maior descarte, o maior repasse de animais no mercado. Isso deve ocorrer, sim. Muito bem. Bom, então vamos ficar de olho nesse câmbio, principalmente nesse momento o dólar continua caindo, a gente vai analisar isso também, o que está acontecendo de fato aí com o dólar, mas nesse momento ainda não é motivo de preocupação, porque a gente tem uma necessidade do mundo de se abastecer, enfim, de se proteger na questão da segurança alimentar aí. No entanto, a partir do momento que a carne começar a ficar muito cara e competitiva com demais países, daí a coisa pode se dividir um pouco, e daí isso faz, obviamente, a demanda pela carne brasileira desacelerar. É por isso que a gente precisa ficar atento nesse preço. O Thiago falou do preço recorde ontem, acima dos 71,37, né, Thiago? Isso. $71,37. $71,37 por arroba, podendo bater novo recorde hoje se a gente continuar vendo essa pressão em cima aí do dólar acontecendo no mercado. Agora, por exemplo, a gente está vendo um dólar cair, deixa eu ver aqui, 1,28%. 4,77, é isso aí. 4,77. Muito bom. Tiago, meu professor, muito obrigado, viu? Mais uma vez por trazer aqui para a gente esse alerta. E às vezes o produtor fica, mas vocês são muito negativos, o cenário é diferente disso. A gente não está trazendo negatividade, a gente está trazendo fatores que de repente podem impactar. Então, ele estando atento a essa possibilidade, ele pode gerenciar melhor ali a sua comercialização, pode tomar as decisões de uma forma mais assertiva. Enfim, é esse o nosso objetivo aqui, não é trazer terror para o mercado, né, Thiago? Longe disso. A ideia realmente, o mercado, a gente já vem falando, o mercado está muito positivo para a pecuária brasileira. Tá, já veio positivo. Por mais que os custos subiram, a gente está falando de cotações elevadas, cotações interessantes, com pecuaristas conseguindo vender até acima de 350, 55, 60. Esse é um cenário, mas a gente tem que entender que o mercado, de novo a palavra, né, é soberano. O mercado tem N variáveis que podem influenciar no processo. Longe de trazer negatividade, sim, antever possíveis alterações e oscilações que o mercado possa realmente trazer de impacto e realmente interferir no negócio do pecuarista. Para o pecuarista ele ficar atento. E pegar ele desprevenido, né? O que a gente está fazendo aqui é trazendo esse alerta para ele. E foi muito interessante, muito oportuno, inclusive, fazer esse alerta nesse momento. Tiago, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alexander. Obrigado, Notícias Agrícolas. Um grande abraço a todos. Valeu, até a próxima. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, CPEA constatando, portanto, aí valorização recorde para arroba no mercado internacional, arroba brasileira no mercado internacional.
sendo cotada aí acima dos $71. Começou na semana passada a bater os 69, 70, agora a gente já está falando 71. Quem sabe no final do dia a gente pode ver essa arroba chegando aí nos $72 ou acima disso, inclusive. Vamos ver os preços, vamos ver como estão sinalizando os negócios futuros para o boi. Olha aí o que o Thiago tinha falado, lá na B3, Mercado Futuro, a sinalização é negativa para os preços. A gente tem um abril. O março já está terminando, já não serve muito mais de referência não. Mas um abril a R$ 336,25, uma queda de 0,22%. Olha o maio, R$ 328, queda de 0,15%. O outubro, R$ 338,15, também caindo, tendo aí essa sequência de queda, 0,27%. Indicador CPEA ontem fechou a R$ 345,30, teve uma queda de 1,09%, mas ainda dentro desse intervalo de R$ 340 a R$ 350. Muito bem, esses são os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, a gente vai trazer para vocês um pouquinho mais dessa discussão sobre o dólar. O que a gente pode esperar do dólar e, enfim, como você pode se proteger aí dessa desvalorização, no caso das exportações, e como, de repente, se beneficiar na hora de fazer as suas compras de insumos, principalmente. Daqui a pouco, então, a gente volta com as informações. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.